Nesse vídeo a gente vai falar sobre o vírus da varicela zoster, né, que é o vírus causador de duas doenças muito conhecidas, que são a varicela, né, a famosa catapora, e a herpes zoster. Apesar de serem causadas pelo mesmo vírus, elas causam um quadro clínico um pouquinho diferente, tá? E tem algumas características próprias. A varicela ela é mais comum em crianças, né, com menos de 10 anos de idade, e ela é muito contagiosa. Já a herpes zoster ela é mais comum na população adulta, principalmente após a sexta década de vida, ela está associada a uma maior morbidade e ela é o resultado da reativação do vírus da varicela zoster. Sobre a epidemiologia do vírus da varicela zoster, é um vírus muito comum, tá? Só nos Estados Unidos, mais de 95% da população é soro positivo para varicela zoster. Existem algumas diferenças, como a gente já conversou, entre a varicela e o herpes zoster, né? Então, principalmente em relação à idade, mais de 90% dos casos de varicela acontecem em crianças com menos de 10 anos de idade. Ela tem pico de incidência no inverno e na primavera, e ela costuma ter episódios de epidemias aí, né? Costumam ocorrer epidemias de varicela a cada 2 a 5 anos. Depois que a gente teve o início da administração da vacina contra a varicela, houve um declínio absurdo, assim, muito significativo da doença. Só nos Estados Unidos, que é onde a vacina foi validada a partir de 1995, de 1995 até 2010, houve um declínio da incidência de mais de 97%. Assim, então, um absurdo o negócio, né? As formas graves de varicela costumam acontecer em crianças maiores de 12 anos de idade, pacientes imunossuprimidos, lógico, né, como sempre, exposição fetal entre 8 semanas e 26 semanas de idade gestacional, exposição fetal à infecção materna desde 5 dias antes do parto a 2 dias após o parto. O herpes zoster, como a gente já conversou, acontece em indivíduos previamente infectados pela varicela, é mais comum em adultos acima de 60 anos de idade, mas pode acontecer em qualquer faixa etária, tá? E, estranhamente, não foi observada uma redução de casos de herpes zoster depois que foi introduzida a vacina contra a varicela. O risco de surgimento do herpes zoster ele é maior em crianças que tiveram a varicela antes de 1 ano de idade, tá? Inclusive aquelas que adquiriram a varicela intraútero. Outros fatores de risco para o surgimento da herpes zoster são o sexo masculino, tá? Então a incidência é maior nos homens do que nas mulheres e é também maior em brancos do que em negros. Outros fatores de risco, pacientes portadores de lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide, pacientes imunossuprimidos, portadores de diabetes mellitus tipo 1, DPOC, asma, que mais? Doença inflamatória intestinal, né? Quase todas as situações aqui relacionadas a uma imunossupressão, né? Porque são doenças onde é comum a gente fazer uso ou de imunossupressores ou de corticosteroides. A incidência do herpes zoster em indivíduos HIV positivo é de 4 a 11 vezes maior do que numa pessoa soronegativa, tá? E existem aí alguns estudos que mostram, inclusive, uma predisposição genética, né? Uma maior possibilidade de se desenvolver a herpes zoster quando se tem história familiar positiva. A varicela, como a gente conversou e todo mundo sabe, é uma doença muito contagiosa, pode ser transmitida de várias maneiras, né? Através do contato com gotículas respiratórias, né? Da pessoa contaminada, os perdigotos. Pode ser transmitida também através do contato direto com a secreção das vesículas, por via transplacentária, por transfusão sanguínea, que mais? E pelo contato com as lesões de pessoas portadoras de herpes zoster, tá? A transmissão, a pessoa que tem a varicela, ela começa a transmitir a doença cerca de 1 a 2 dias antes do surgimento do rastro sugestivo de varicela. Ela vai estar transmitindo a doença até que todas as lesões estejam em estágio de crosta, tá? Período de incubação da varicela é de 10 a 21 dias. Já o herpes zoster ele tem uma característica importante de ser bem menos contagioso do que a varicela
E como a gente já conversou, o contágio dele se dá através do contato com as secreções da lesão cutânea. O vírus ele possui neurotropismo, tá? E ele pode ficar latente por muitos anos. Os principais locais onde o vírus costuma ficar alojado são os gânglios dos nervos cranianos, gânglios das raízes dorsais e os gânglios autonômicos do neuroeixo. Tá? Além dos fatores que nós já conversamos, que funcionam como fatores de risco para o surgimento da herpes zoster, a gente tem também trauma local, febre e, como a gente já falou, né, imunossupressão. A apresentação clínica da varicela, antes do surgimento do rash, né, sugestivo, o paciente costuma apresentar pródromos, tá? Então, febre, mal-estar geral, cefaleia, dor abdominal, cerca de 1 a 2 dias antes, tá, do surgimento das lesões. A febre relacionada à varicela tem duração de 3 a 5 dias. As lesões da varicela, elas caracteristicamente se iniciam pelo couro cabeludo e face e descem, né, para o tronco e por último para as extremidades. Elas começam com uma pápula eritematosa muito pruriginosa. Depois disso a gente vai observar o surgimento de vesículas com conteúdo seroso e um halo eritematoso que depois vão evoluir para crostas, tá? Essas crostas da varicela, elas podem perdurar por até 2 semanas. Uma outra característica também da catapora, né, da varicela, é que ela pode acometer as mucosas, tá? Então a gente pode observar lesões sugestivas na orofaringe, na conjuntiva e também na genitália. Uma característica muito sugestiva de varicela é a gente observar o polimorfismo, né, que a gente chama. Porque é comum que na hora que a gente vai examinar a criança, a gente observe lesões em diferentes etapas de evolução. Então a gente consegue observar a presença de eritema, né, máculas, pápulas, a gente acha vesículas também e lesões já em fase de crostas, tudo de uma vez só. A gente já consegue encontrar cada lesão em uma etapa diferente, porque é comum que surjam novas lesões até 7 dias depois do surgimento das primeiras lesões, tá? Em uma criança, eu tô ruim. A gente observa aí uma média de 250 a 500 vesículas, né, em cada criança com varicela, mas pode acontecer até 1000, surgimento de até 1000 vesículas, tá? Numa criança saudável, a varicela é uma doença benigna e autolimitada. A criança fica bem dentro de 7 a 10 dias de doença. No caso de infecção congênita, ela é mais grave quanto mais cedo. Ela tende a ser mais grave quanto mais cedo a gestante pegar a infecção. Tá? E os riscos para o feto são cicatrizes cutâneas, hipoplasia de membros, alterações neurológicas. Aqui está incluída as alterações relacionadas à atrofia cortical e retardo psicomotor e alterações oculares. A complicação mais comum relacionada à varicela são infecções bacterianas secundárias, normalmente associadas a germes gram-positivos. A pneumonia associada à varicela, ela não é tão frequente assim, é mais comum em adultos e pacientes imunocomprometidos. Outras alterações que podem vir associadas à varicela, embora sejam mais raras, são a púrpura, a trombocitopenia, acidente vascular isquêmico, trombose venosa cerebral, mielite transversa, síndrome de Guillain-Barré, parto prematuro e alterações oculares. Aqui entra a uveíte anterior unilateral, lesão de córnea, neurite óptica, necrose da retina aguda e esclerite necrosante. Já o quadro clínico relacionado à herpes zoster, ela geralmente vem antecedida por um pródromo de neuralgia. Então, o paciente costuma a sentir de 1 a 5 dias antes do surgimento das lesões cutâneas, podem ter uma sensação de dor intensa, de formigamento ou até de prurido. Tá? Então, em seguida vai sair, né, dentro de 1 a 5 dias depois desse pródromo, vão surgir as lesões sugestivas, que são vesículas sob base hiperemiada, que vão seguir um dermátomo, geralmente não ultrapassam a linha média, tá?
Existem raros casos de herpes zoster onde o paciente vai apresentar um quadro de dor intensa, mas não vai manifestar as lesões cutâneas, tá? Período de remissão da herpes zoster, de 2 a 4 semanas. A maioria dos pacientes não tem sintomas sistêmicos associados. As áreas mais acometidas pelo herpes zoster são o tórax, a face, aqui na face principalmente no nervo trigêmeo, assustei. Então a face, né, principalmente em relação, principalmente ali na localização do nervo trigêmeo. No tórax a gente observa também, é muito comum o surgimento das lesões em região lombar e na região cervical, são as áreas mais acometidas, tá? Lembrar que pode acontecer o acometimento ocular, então a gente tem que estar sempre considerando essa possibilidade, porque isso pode levar o paciente à cegueira se acontecer, tá? E aí lembrar sempre dessa possibilidade, principalmente quando o paciente apresentar lesões de herpes zoster em asa nasal, porque isso pode significar o acometimento ocular, mesmo sem que o paciente apresente já as lesões na área dos olhos. O acometimento ocular pela herpes zoster geralmente se manifesta, né, pelo surgimento de vesícula subbase eritematosa na região periocular associado a edema de pálpebra. O paciente pode se queixar nas situações em que ele vai se queixar de dor ocular associada a uma turbação da visão, isso pode ser um indício de necrose da retina, tá? Então está sempre indicada a avaliação de um oftalmologista quando houver a suspeita de acometimento ocular. Nas situações onde a reativação vai acontecer no gânglio geniculado, a gente o paciente ele vai evoluir com um quadro que a gente chama de uma síndrome, que eu vou colocar o nome para vocês verem, tá? Não sei qual é a pronúncia da síndrome, mas ela, né, por sua vez, ela é caracterizada pelo surgimento de lesões em canal auditivo, língua e ou palato duro, podendo acontecer a paralisia do nervo facial, tá? Já o acometimento neurológico, ele pode se manifestar por uma alteração do nível de consciência do paciente, cefaleia, déficit focal, paresia, fraqueza muscular, ataxia e tremores. Isso aí pode corresponder então a uma vasculopatia, mielopatia, radiculopatia ou até uma cerebelite. Diagnóstico da varicela e da herpes zoster clínico, né? O paciente vai apresentar lesões sugestivas associadas a uma história também muito característica. Mas sempre tem aqueles pacientes que têm um quadro atípico, né, que deixa a gente na dúvida, e nessas situações a gente pode estar fazendo a confirmação de diversas maneiras possíveis, tá? Através de sorologia, de cultura viral, coloração por imunofluorescência direta, por imunofluorescência indireta, por esfregaço de Tesanque e por PCR. Tá? Então, os métodos mais rápidos que nós temos para fechar o diagnóstico são o esfregaço de Tesanque e a imunofluorescência direta, sendo que o esfregaço de Tesanque, como a gente já conversou lá no vídeo de herpes vírus simples, vai mostrar para a gente células multinucleadas gigantes, né? Células epiteliais multinucleadas gigantes multinucleadas, que são também sugestivas de herpes vírus simples. Então, o esfregaço de Tesanque não é capaz de fazer essa diferenciação que é proporcionado pela imunofluorescência direta, tá? Ela é inclusive mais sensível do que a própria cultura, só não é mais do que o PCR, e é por isso que o PCR tem sido indicado como exame de escolha hoje para fazer esse diagnóstico, tá? A cultura ela é até mais sensível, mais específica, só que é uma média de 7 dias para sair o resultado, e isso limita bastante a nossa conduta, né? Porque o tempo de terapia antiviral já teria passado do prazo. O uso do aciclovir para o tratamento da varicela está liberado para todos os indivíduos acima de 2 anos e também para os adultos, porque ele tem um alto potencial de diminuir a gravidade das manifestações e o tempo de infecção, tá?
A hora certa de se entrar com a medicação, no caso da varicela, são nas primeiras 24 horas, mas é aceito até as primeiras 72 horas de doença, tá? Das primeiras manifestações da doença. Nos adultos, como a manifestação clínica relacionada à varicela é mais grave, está sempre indicado o uso do aciclovir. Tá? As doses ideais dele, né, as doses adequadas são: indivíduos de 2 a 16 anos, a gente vai entrar com 20 mg por quilo, 4 vezes ao dia, por 5 dias. Tá? Sendo que a dose máxima é 800 mg por dia. Agora, depois dos 16 anos, a gente vai entrar com uma dose de 800 mg, 5 vezes ao dia, por 5 dias também. Para as lesões relacionadas ao herpes zoster, a gente pode estar usando o acetato de alumínio, tá? E assim, o paciente costuma sentir muita dor, dificilmente os analgésicos habituais eles serão suficientes para o controle da dor desses pacientes, e por isso muitas vezes a gente vai precisar entrar aí para eles com tramadol e opioides, né? No caso, exemplos de opioides mais usados aqui, a morfina e a codeína. Da mesma forma como acontece na varicela, o tratamento com aciclovir, no caso da herpes zoster, ele vai diminuir tanto o tempo de infecção como também a gravidade de doença. É ideal que a gente entre com a medicação nas primeiras 72 horas, mas é aceito até, se eu não me engano, até a primeira semana a gente pode estar entrando com o tratamento se a gente não tiver a oportunidade de iniciar nessas primeiras 72 horas. A gente tem as indicações formais para o uso do aciclovir no caso do herpes zoster, tá? E essas indicações formais são pacientes acima de 50 anos com doença moderada severa, que é normalmente também nesses casos que a gente precisa entrar com um tramadol ou uma codeína para eles, tá? Pacientes imunocomprometidos, que mais? Pacientes com herpes zoster oftálmico, herpes zoster disseminado também são indicações formais para o uso do aciclovir. Nós temos aí também algumas situações específicas que nós deveremos priorizar o tratamento por via endovenosa, tá? Como sempre, priorizar a terapia via endovenosa para os pacientes imunocomprometidos, pacientes com doença grave, pacientes que têm um acometimento do sistema nervoso central e no caso da varicela zoster disseminada. Então, para crianças com menos de 12 anos de idade, a gente tem que entrar aí com uma dose de 20 mg por quilo. Se o paciente apresentar uma resistência ao aciclovir, a opção seria, não sei a pronúncia, se é Foscarnet ou Foscarnet, não conheço essa medicação, mas se escreve dessa forma que eu vou colocar para vocês, ela é a opção que a gente vai usar em casos de resistência ao aciclovir na dose de 40 mg por quilo, de 8 em 8 horas por 10 dias, se eu não me engano. Isso, tá? 40 mg por quilo, via endovenosa, de 8 a 8 horas por 10 dias. Nas situações onde o paciente vai apresentar um acometimento ocular ou auditivo, a gente tem que estar sempre pedindo uma avaliação do especialista, tá? Tanto do oftalmologista quanto do otorrino. E nas situações onde o paciente vai apresentar um comprometimento da retina, a gente também tem que priorizar o tratamento via endovenoso. Vamos dar uma passada rápida, então, uma recapitulada nas doses que a gente vai utilizar para cada caso, tá? Então, o tratamento da varicela e do herpes zoster. Indivíduos entre 2 a 16 anos, no caso da varicela, a gente entra com aciclovir 20 mg por quilo via oral, 4 vezes por dia, por 5 dias, sendo a dose máxima 800 mg por dia. Indivíduos com menos de 12 anos de idade, no caso da herpes zoster, a gente vai entrar também com aciclovir 20 mg por quilo, só que via endovenosa, de 8 a 8 horas por 7 a 10 dias. Pacientes com mais de 16 anos, tanto na varicela quanto na herpes zoster, nós temos aí diversas opções, tá? Então, nós podemos entrar com aciclovir 800 mg via oral 5 vezes por dia, por 5 a 7 dias, o valaciclovir 1 grama via oral 3 vezes ao dia por 7 dias, ou o fanciclovir 500 mg via oral 3 vezes por dia por 7 dias, ou o aciclovir 10 mg por quilo via endovenosa de 8 a 8 horas por 7 a 10 dias. E se Foscarnet ou Foscarnet, não sei a pronúncia, 40 mg por quilo via endovenosa de 8 a 8 horas por 10 dias. E uma outra opção que já foi autorizada em alguns outros países, e alguns países são Brivudin, 125 mg via oral, 1 vez ao dia por 7 dias.
Para prevenção, né, relacionada à varicela, a gente tem a vacinação, que não é novidade para ninguém, né? Nós temos aí a vacina composta de vírus vivo atenuado e ela é suficiente para gerar soroconversão em cerca de 96% das crianças saudáveis. Ela previne contra o surgimento da doença e também contra o surgimento de formas graves da doença, tá? A primeira dose está indicada por volta dos 12 aos 15 meses de vida e a segunda dose entre os 4 e 6 anos de idade. Para aquelas crianças que tenham menos de 13 anos de idade, a gente tem que respeitar um intervalo mínimo de 3 meses de aplicação entre uma e outra. Para crianças, para pessoas acima de 13 anos de idade, um intervalo mínimo de 4 a 8 semanas entre as duas doses de aplicação. Como se trata de uma vacina composta de vírus vivo atenuado, nós temos aí algumas contraindicações que têm que ser respeitadas. Essas contraindicações são diversas situações relacionadas à imunossupressão, né? Então, pacientes gestantes, discrasias sanguíneas, leucemia, linfoma, neoplasias malignas da medula óssea ou do sistema linfático, paciente uso de medicações imunossupressoras, portador de doença grave, história de anafilaxia ao contato com a gelatina, neomicina, outro componente da vacina, e história de ter recebido hemácias, plasma ou imunoglobulina nos últimos 3 a 11 meses. Eu não estou entendendo o que essa câmera fica fazendo assim. A profilaxia, né, após a exposição, ela pode ser realizada através da vacina e ela está indicada para pacientes suscetíveis, que não tanto para pacientes suscetíveis ou para pacientes que não apresentem aí evidências de imunidade contra a varicela, tá? E aí é ideal que a gente entre com essa vacinação nos primeiros 3 a 5 dias após o contato, para que a gente consiga prevenir a doença ou fazer com que ou prevenir que essa doença se apresente de maneira grave, caso ela venha se manifestar. A vacina desenvolvida, né, com a finalidade de profilaxia contra a herpes zoster, ela mostrou aí uma taxa até eficaz de redução da incidência, conseguiu reduzir em média 50% a incidência no grupo de pacientes que foram vacinados. E ela está indicada para todos os adultos idosos acima de 60 anos de idade, só que a indicação dela tem sido controversa, porque ficou evidenciado também que há uma queda da eficácia dela ao longo dos anos. Com o passar do tempo, ela pode chegar aí somente a reduzir a redução de 21% da incidência depois de 10 anos de aplicação da vacina. Contraindicação para a vacina contra a herpes zoster, né, também pacientes com imunossupressão, pacientes que têm uma infecção aguda pelo herpes zoster e pacientes que têm alguma doença aguda severa em atividade. Outro tipo de profilaxia é a imunoglobulina para varicela zoster, que é um tipo de profilaxia dada através de anticorpos passivos, né? E ele tem as suas indicações específicas, tá? A gente pode estar entrando com ele nas primeiras 96 horas e ele vai estar conferindo imunidade ao paciente durante 3 semanas, tá? Então, está indicado para pacientes imunocomprometidos, para gestantes sem evidência de imunidade para varicela zoster, crianças, bebezinhos recém-nascidos, né, que a mãe tenha adquirido a varicela nos 2 dias antes do parto, nos próximos 5 dias pós-parto, recém-nascidos prematuros de 28 semanas ou mais, em que foram expostos à varicela durante o período neonatal, com mães sem evidências de imunidade, ou recém-nascidos prematuros com menos de 28 semanas ou com peso menor do que 1 kg, tá? Que foram expostos também durante o período neonatal. Essa imunoglobulina ela é administrada em dose única via intramuscular e a dose dela vai depender do peso. Então, indivíduos com menos de 2 kg, 62,5 unidades intramuscular. Indivíduos com 2 kg e 100 a 10 kg, a dose indicada 125 unidades. Indivíduos com mais de 10 kg está indicada a dose de 625 unidades intramuscular, também dose única. Sobre a neuralgia pós-herpética, ela é a complicação mais comum relacionada ao herpes zoster
e ela é considerada aquele quadro de neuralgia, né, de dor que vai persistir 3 semanas ou mais após a resolução das lesões. Tá? Isso aí vai acontecer em cerca de 9 a 34% dos pacientes e o risco é maior em pacientes idosos que apresentaram um quadro de herpes zoster associado a uma dor intensa, pacientes com erupção cutânea mais exacerbada, aquelas lesões mais feias, pacientes com herpes oftálmico e pacientes com pródromos de dor intensa. Né? Como nós já conversamos anteriormente, esses pacientes não costumam responder com analgésicos comuns e nesses casos fica indicado algumas alternativas que a gente vai dar uma lida agora. Algumas opções aqui são os antidepressivos tricíclicos, né? Então aqui a gente tem a amitriptilina, que a gente pode entrar na dose inicial de 10 mg por dia e até 100 mg por dia. Tem a nortriptilina também, dose inicial de 10 a 25 mg por dia, dose máxima de 75 mg por dia. A desipramina, na dose inicial de 10 mg por dia até 150 mg por dia. Observação relacionada que os antidepressivos tricíclicos são eficazes no tratamento da dor crônica. Eles devem ser iniciados em doses baixas e é necessário um eletrocardiograma de base porque podem desencadear arritmias cardíacas. Né? Outra opção, duloxetina e venlafaxina, que são medicamentos inibidores da recaptação da serotonina e da noradrenalina e são eficazes no tratamento da dor crônica. Pregabalina, 150 a 300 mg por dia, até 600 mg por dia. Um outro anticonvulsivante que é também utilizado e bem aceito é a gabapentina, de até 1.800 mg por dia, dividido em 3 tomadas diárias. Observação relacionada que são anticonvulsivantes com boa aceitação pelo paciente. Nós temos outros anticonvulsivantes que já não são tão bem aceitos, que são a carbamazepina e o ácido valproico. Temos como opção também os opioides, só que nesses casos, né, que a gente pensar em introduzi-lo, tem que fazer profilaxia concomitante para constipação. Tramadol, nos casos que nós entrarmos com o tramadol, a gente tem que se atentar ao risco de síndrome colinérgica se for administrado de maneira concomitante com os inibidores da recaptação de serotonina ou com o uso de antidepressivos tricíclicos. Lidocaína tópica 5%, que tem pouca absorção sistêmica e reduz significativamente a dor. E a capsaicina, que após a aplicação repetida no local, ela causa depleção da substância P e outros neuropeptídeos das fibras nociceptivas, o que causa a analgesia. Devido à possibilidade de irritação local e ardência, é indicado seu uso após o tratamento com a lidocaína. Outras opções de tratamento que meio que inacessíveis, a gente tem o bloqueio epidural, injeção intratecal e simpatectomia. Observação relacionada é que ele não tem mostrado custo-benefício favorável devido aos efeitos adversos apresentados. Outra opção seria estimulação da medula espinhal, que tem mostrado aí resultados animadores na dor intratável, tá? E até na incidência da neuropatia. A aplicação de toxina botulínica, que tem mostrado uma redução na dor e na melhora da qualidade do sono, com uma duração de cerca de 3 a 4 meses.